nome é Fabiana Gondim, eu sou advogada, sócia do escritório Furtado Pragmácio Advogados, sediado aqui em Fortaleza, Ceará. Atuo há 9 anos no ramo do direito empresarial e fui convidada pelo Sindicarnes, através do presidente Everton da Silva, para participar da Feira Tecnoalimentos, trazendo algum tema interessante, atual, para ser discutido aí no evento. E eu espero poder agregar e estimulá-los à discussão desse tema tão inovador, tão interessante e que precisa tanto ser explorado a mais pelos nossos atuais empresários. O tema que eu escolhi foi sobre as startups e os instrumentos jurídicos para a proteção e a sustentabilidade do negócio. O contexto da criação das startups, antes da gente chegar ao ponto da definição dessas startups, é importante entender o contexto do seu nascimento, né? E as startups, elas iniciaram diante de um contexto social e de uma realidade de mercado de muita inovação, muita tecnologia, muita busca por novidades, busca por novos meios de acesso a produtos, serviços. Então, a partir disso, a partir dessa modernização da sociedade, dos agentes de consumo, a partir da inclusão da tecnologia na nossa rotina de uma forma muito facilitadora, toda essa modernização conduziu o comércio, os serviços, para a busca de algo que se adequasse a essa mudança da sociedade. Então, a disseminação da tecnologia, a facilidade do acesso a essas informações, elas trouxeram à sociedade uma ânsia por novidades, por novos negócios, por novos produtos, novos serviços, porque está tudo muito moderno e um moderno muito rápido, não é isso? Então, todo esse contexto de tecnologia, de velocidade de informação, fez com que o cenário brasileiro, o cenário social de consumo, ele exigisse, ele clamasse por inovações, ele clamasse por novos modelos de negócio. Aliado a esses fatores tecnológicos, inovadores, né? Nós temos também a pandemia, que nós ainda estamos passando, a pandemia pelo Covid-19, em que está exigindo da sociedade e dos empresários uma palavra que talvez vocês sempre estejam ouvindo agora, que é a reinvenção, a ressignificação, né? O pensamento criativo para que a atividade continue com a menor perda financeira possível, né? Com esses decretos estaduais restritivos, com a impossibilidade de funcionamento em muitos estados, do comércio, dos serviços, os empresários se viram numa condição de precisar continuar funcionando, até para garantir a saúde financeira das suas empresas, mas de uma forma adaptada, de uma forma talvez mais modernizada, mais condizente com a necessidade da sociedade. Então, nós temos a evolução das necessidades da sociedade, essa tecnologia ingressando no meio social de uma forma muito ativa e muito presente no cotidiano, aliado também, que talvez desencadeou uma velocidade maior do desenvolvimento desses modelos de novos negócios, a pandemia. Essas restrições, essas medidas estaduais restritivas de funcionamento, que vieram por limitar o funcionamento das empresas e, consequentemente, instigá-las a permanecer funcionando de uma forma diferente, de uma forma mais criativa, de uma forma mais tecnológica. Então, este cenário começou a conduzir, empurrar os empresários para o fomento dessas startups. Então, as startups, elas ganham força nesse cenário, porque elas revelam um novo modelo de negócio. É um modelo de negócio de venda de produtos, de serviços, em que ele se apresenta para a sociedade de uma forma mais compatível com o que a sociedade está precisando hoje.
Então, não quer dizer que os atuais modelos de negócio físicos, as lojas, os estabelecimentos, eles estão fadados ao fechamento, ao fracasso, de forma alguma. Mas todo esse cenário social, eles estão clamando aos empresários a modernização, seja através da forma de marketing, a forma de vendas, de atendimento, de apresentação do produto ou do serviço, e também estimular o modelo de novos negócios, negócios que ainda não existiam, soluções criativas para demandas sociais que ainda não haviam sido pensadas. Então, as startups elas chegam neste contexto, para suprir necessidades dos consumidores sobre produtos e serviços que até então não existiam ou que até existiam, mas que devido ao nosso atual cenário precisa existir de uma forma mais moderna, com uma roupagem diferente. Então, por muito tempo, se falava de startups, criou-se uma startup, a startup tal, mas afinal não tínhamos na nossa legislação brasileira um conceito do que seriam essas startups. Afinal, o que é uma startup? Quando eu sei que eu estou criando uma startup, como é que eu sei que o meu modelo de negócio ele é uma startup? E o que isso significa para a nossa legislação? O que isso significa para os contratos que eu estou fazendo? Então, é muito importante o empresário, quando ele inicia um novo negócio ou quando ele aperfeiçoa o negócio que ele possui, saber qual o enquadramento dele, para que dessa forma, e eu como advogada agora posso puxar para o meu lado, para saber a forma jurídica que ele vai estar protegido, quais são as regras que ele precisa obedecer, quais são os contratos que ele precisa firmar para garantir a segurança daquele negócio dele, quais são os meios pelos quais ele pode proteger aquela atividade dele. Então, é importante essa conceituação que a Lei Complementar 167 de 19 trouxe para a nossa legislação sobre a conceituação das startups, para que houvesse uma definição e uma clareza para os empresários de que se eles estavam enquadrados ou não em uma startup e o que isso afinal significa, tá? Então, o artigo 165A da Lei Complementar 167 de 19, ele trouxe essa definição das startups. E agora, de forma inovadora, no nosso ordenamento jurídico, a gente passou a ter uma definição do que seria esse instituto. Então, no artigo 65, parágrafo 1º, ele trata que as startups são empresas de caráter inovador que visa aperfeiçoar sistemas, métodos, modelos de negócio, modelos de produção, serviços, produtos, os quais já existem, ou criar algo totalmente novo. Então, nós temos startups incrementais e nós temos startups disruptivas, ou seja, nós temos startups, modelos de negócio que são uma melhoria daquilo que já existia, e nós temos startups disruptivas, algo nunca antes criado, modelos de negócio nunca antes criados, que através das startups, desses modelos de negócio, iniciaram para o mercado. Quando a gente fala de startup, a gente sempre pensa que tem que ser algo novo, algo nunca visto, eu tenho que criar um produto que não existe no mercado, ou eu tenho que prestar um serviço nunca antes mencionado. Não. As startups, essa inovação em que está intrínseco na natureza jurídica das startups, elas muitas vezes se referem a uma melhoria de algo que já existe. Então, não necessariamente precisa ser algo inédito, precisa ser algo moderno, precisa ser algo melhorado, uma mudança daquilo que já vinha sendo praticado. Então, nós temos lojas, né? Temos lojas de vendas de roupas, vendas
de produtos alimentícios. E nós temos, por exemplo, uma startup de venda de alimentos prontos por delivery. Venda de alimentos já existia, mas essa forma de venda de alimentos e entregas por delivery através de um aplicativo já foi algo melhorado do que já existia. Então, as startups elas vêm sobre essa perspectiva, sobre unir ideias e trazer um modelo novo para a sociedade, de forma que atenda os anseios daquela sociedade. Ou seja, essa modernização, essas tecnologias, esse acesso rápido à informação, fez com que os consumidores, por exemplo, começassem a querer consumir alimentos, né? Já me enquadrando aqui no evento que a gente está tratando, alimentos de uma forma mais fácil, mais rápida. Então, ao invés de ir a um restaurante ou pegar um telefone e ligar para o restaurante, esperar que ele dite todo o cardápio, de repente eu tenho um aplicativo em que eu vejo o cardápio inteiro do restaurante, faço o meu pedido, faço o pagamento naquele momento e recebo na hora estimada pelo aplicativo. Então, isso é uma inovação. E isso é uma startup. Não necessariamente é algo completamente inédito. Tem que ser algo moderno, inovador. Algo que atenda aos anseios da sociedade atual e que tenha algo revolucionário embutido naquela ideia. Então, startup não é só produto novo, não é só serviço novo. Pode ser algo melhorado, aperfeiçoado daquele modelo de negócio que já existe. Outro equívoco também, quando se pensa em startups, é pensar que sempre está algo relacionado à tecnologia. Necessariamente eu preciso ter um aplicativo, necessariamente precisa ser algo tecnológico. Não necessariamente. Eu tenho startups em vários âmbitos do mercado. Eu tenho startups de finanças, eu tenho startups de alimentos, eu tenho startups de educação, de agronegócio, de saúde, e não necessariamente algo ligado à internet ou à tecnologia. Então, as startups, e o que eu quero trazer aqui, essa apresentação e algumas quebras de conceitos, é saber que não necessariamente se refere a aplicativos, internet e tecnologia. Por óbvio, pela nossa sociedade atual, e por ser uma sociedade em grande parte, né, ainda não como gostaríamos, mas em grande parte conectada, internet 4G aí disseminada por todo o Brasil, os produtos e os serviços, né, os modelos de negócio ligados à parte de tecnologia ou facilitados pela tecnologia, eles são consumidos de uma forma muito ativa pelo nosso mercado. Mas startup não é só isso, não está limitada apenas a isso. Então, nós temos outros modelos de negócio inovadores, modernos, revolucionários, que não necessariamente tenham a ver com tecnologia ou com internet propriamente dita. Embora hoje, né, não tenha como se dissociar tanto de empreendedorismo e tecnologia. Aqui eu trago para vocês alguns modelos de startups, né, bem conhecidos inclusive, mas para mostrar para vocês o quanto é diverso, o quanto as startups elas têm um leque amplo de alcance. Não há um limite e não há um padrão do tipo de objeto que possa ser desenvolvido por uma empresa tipo startup, né? Por um modelo de negócio novo. Então, eu citei aqui, por exemplo, o Nubank. Nubank, ele é uma startup considerada aquelas startup unicórnios, né, que são um grande boom aí do mercado e que faturam milhões, bilhões, aquelas startups que deram muito certo e que é relacionada à parte de finanças. Tem um aspecto tecnológico completamente, ela inclusive não tem unidades físicas, não existe uma agência do Nubank que o cliente vai para ser atendido e para obter algum tipo de esclarecimento. É um modelo de negócio
100% online para o atendimento ao público, que tem dado muito certo. Acho que muita gente conhece alguém que tem um roxinho, né? E fizeram um investimento de marketing também muito forte, em que todo mundo fala, eu tenho esse roxinho, eu tenho o cartão roxinho. Eles fizeram uma ligação muito forte entre a marca, o serviço, a cor. Então, foi uma perspectiva muito interessante, desenvolvida e que até hoje tem dado muito certo no Brasil, voltada para a parte financeira. Temos, por exemplo, o iFood, que já é voltada para a parte de alimentos. Foi o que eu citei anteriormente. Já tem uma perspectiva de entrega de alimentos. Você vê os estabelecimentos, são vários. Você vê o cardápio de cada estabelecimento, você vê as promoções daquele estabelecimento, você faz compras, recebe, paga para receber em casa. Então, traz uma certa comodidade para a sociedade e que em tempos de pandemia foi disparada um serviço muito utilizado pela nossa sociedade. Tamanha a intenção e o alcance dessa startup para o cenário social, o cenário de consumo em que estamos inseridos. Então, a criação de uma startup ela é muito mais do que desenvolver algo tecnológico, do que trazer algo novo. Ela também considera muito o alcance que ela vai ter, o contexto social que ela vai se apresentar, a necessidade do consumo. E a partir daí ela tem grandes chances de ser bem-sucedida, quando ela se insere dentro de um contexto em que o serviço ou o produto ou o modelo de negócio dela se faz indispensável naquele momento. E aí, vamos já chegar nesse ponto, a sustentabilidade, a continuidade dessa startup que começa como um boom de novidade é através de como o empresário vai conseguir fazer com que este modelo dele permaneça sempre atual. Então, é uma quebra de paradigmas de que uma vez montada, uma vez criada uma empresa, o empresário vai trabalhar para que ela alcance os seus objetivos sempre da mesma forma. Esse conceito de startup, a inovação, a modernidade, essa questão inovadora, ela traz não apenas no momento da criação, mas já começa a puxar dos empresários a necessidade de uma constante atualização do seu negócio, a adequação do seu negócio ao novo mercado. E o nosso mercado hoje está muito dinâmico, extremamente tecnológico, então é indissociável a evolução do negócio com o acompanhamento da demanda da sociedade. Então, o negócio ele precisa caminhar conforme o setor de consumo lhe demanda e na mesma velocidade que a tecnologia, que as informações, em que a facilidade do acesso às informações chegam ao consumidor. Outro exemplo que eu citei aqui, que é a Log, né? Eu, por exemplo, utilizo bastante. Ele é um modelo de negócio de entrega de serviços, entrega de produtos. Então, eu estou na minha casa, eu quero entregar algo para outra pessoa, eu coloco no aplicativo, vem buscar na minha casa, vai deixar no destinatário. Pode ser usado também em lojas, pode ser utilizado para entrega de documentos, para diversas demandas. Então, é algo novo, é algo que se viu uma necessidade através de um público que demandava esse tipo de serviço. Tudo em plataforma digital e muito bem desenvolvido também. Então, temos uma startup financeira, uma de alimentos, uma de serviços de entrega. E temos aqui uma outra startup unicórnio, como chamam, que é o Uber, né? O Uber que por muito tempo até despertou discussões jurídicas sobre relações de trabalho, sobre qual era a relação do motorista do aplicativo Uber com o consumidor, com a empresa Uber. Então,
tamanha é a novidade desse modelo de negócio. Então, os modelos de negócios novos, inovadores, eles despertam também essas discussões jurídicas sobre, afinal, a pessoa que dirige o Uber é um trabalhador do Uber? É um profissional vinculado à empresa Uber? É um empresário assim como a empresa Uber? Então, gera essas discussões. E por que gera essas discussões? Porque é um modelo novo. É um modelo de uma outra perspectiva daquilo que a gente já tinha. Então, traz essas discussões. E essas discussões, elas vão constantemente acontecer. Por um momento foi o Uber, em outros momentos podem vir a ser outras startups, mas o principal é saber que a nossa legislação brasileira, ela não prevê todas as possibilidades, ela não regulamenta todo tipo de atividade que pode ser realizada e desenvolvida através das startups. Até porque as startups, elas são criadas num contexto criativo, num contexto de alguém ter uma ideia sobre algo que não existe ou que deveria existir porque tem consumo para isso, ou que até existe, mas precisa ser melhorado para se adequar no atual contexto social de tecnologia, de acesso à informação, de demanda da sociedade por algo novo, por algo mais moderno. Então, essas discussões, elas sempre vão existir. E elas vão existir porque as startups, elas estão nesse cenário das infinitas possibilidades de criação. Destaco aqui mais 2 exemplos de startups relacionadas à parte de alimentos, né? Nós temos aqui o In-House Market. Ele funciona como um mercadinho. No condomínio que eu moro, ele tem uma unidade da In-House e é um mercadinho dentro do condomínio. Também surgiu neste contexto de pandemia, em que as pessoas completamente isoladas, não saíam de casa para nada, talvez se viam na necessidade de fazer uma compra rápida, que talvez não precisasse ser através de um aplicativo iFood, por exemplo, que não precisasse ser pelo aplicativo do supermercado, compras pequenas, compras rápidas. Então, o in-house, ele veio facilitar este modelo de negócio. Se viu, olhem só, os idealizadores desse projeto perceberam, olha, estamos num cenário pandêmico, estamos num cenário em que as pessoas estão isoladas, não estão saindo de casa, temos uma demanda de consumidores que precisam comprar pequenas coisas rápidas, em que não precisaria pedir no supermercado. No supermercado, geralmente, você pensa em fazer compras maiores, né? E por que não criar um modelo de negócio em que a pessoa desce o elevador, desce a escada, compra os seus itens de mercearia e já estão em casa. E o pagamento todo pelo cartão de crédito ou débito. Então, foi um modelo de negócio novo, inovador, que tem sido bem aceito, por exemplo, aqui nos condomínios de Fortaleza. Muitos condomínios já estão adeptos a esse modelo de negócio e que está funcionando muito bem e que certamente, com o fim da pandemia, vai permanecer, porque é uma facilidade. Hoje, a gente tem um público de consumidores que querem a facilidade, que querem a rapidez, que querem a praticidade na obtenção, no alcance do produto, ou em determinado serviço que ele vai vir a contratar. Então, o leque de oportunidades e o leque de possibilidades de implementação de novos negócios são inúmeros, né? Se você pensar num contexto de demanda, você tem uma ideia criativa sobre que modelo de negócio poderia atender aquela demanda. Outro exemplo é o LiveUp, que é um aplicativo que uma empresa, né, que vende por aplicativo comidas saudáveis congeladas, que também é uma adaptação para o mundo moderno, em que as pessoas trabalham, até querem ter uma alimentação saudável, mas ou trabalham ou fazem a sua própria alimentação para poder levar para os seus trabalhos. Então, já é algo para facilitar, para garantir que as pessoas se alimentem bem e consigam conduzir esses alimentos para o seu trabalho, para o seu local de estudo e etc. Então,
Através desse aplicativo, as pessoas compram alimentos, refeições congeladas, saudáveis. E aí, praticamente, esquentam no micro-ondas, airfry, forno e já estão com a sua demanda atendida e com a sua satisfação de ter um produto que atenda à sua realidade completamente satisfeita. Esta é a finalidade, inclusive, das startups. Outros modelos de negócios que já existiam antes da pandemia, mas com a pandemia ganharam essa força e essa intensidade do consumo, são os aplicativos relacionados à venda de bebidas, né? Então, com restaurantes, bares fechados, as pessoas passaram a permanecer em casa e se reunir com a sua própria família, o seu núcleo familiar, e fazer compras rápidas de bebidas. Então, temos exemplo aqui do Zé Delivery, do Bebida na Porta. Zé Delivery e Bebida na Porta, eles são aplicativos, eles são modelos de negócio iguais, que partiram de uma mesma perspectiva de demanda. O que eu quero dizer? Startup, ela não precisa ser exclusiva. E a partir da criação de uma primeira startup, vão criando outras que seguem a mesma ideia. Nós temos o iFood, nós temos o Rappi, aqui em Fortaleza, acho que em alguns outros estados também tem o James. Os três, eles têm a mesma perspectiva do iFood. O Zé Delivery tem a mesma perspectiva do Bebida na Porta. O Nubank tem a mesma perspectiva do C6 Bank. Então, a do Neon também, que é outro modelo de negócio. Então, não precisa ser inédito e exclusivo. Pode até ser exclusivo num primeiro momento, né? Mas tem aquela premissa de que nada é inédito, tudo é copiado, e até mesmo as ideias inéditas, elas passam a ser copiadas. E essa cópia, ela amplia a possibilidade de competição, de concorrência, confere aos consumidores uma maior possibilidades de consumo, né, de acesso, e também permite que o modelo que venha a replicar o modelo inédito, ele venha a trazer melhorias. E isso ganha a sociedade, ganha os empresários que estão ampliando o seu negócio, ganha todo mundo. Então, essas startups, elas vêm também para tirar o empresário daquela zona de conforto do que vem sempre realizando e de que aquele negócio nasceu há 20 anos atrás de um jeito e vai continuar do mesmo jeito, para uma mudança de cultura e uma mudança de pensamento de que as sociedades, elas precisam sempre estar sendo atualizadas. Elas precisam sempre se modernizar e se adequar à sociedade e à demanda de consumo. Então, ainda que não seja startup, ainda que o seu negócio não seja uma startup e nem vá vir a ser, a premissa é de que todo empresário, ele tem que perceber até onde o seu modelo de negócio está alcançando o seu público e a necessidade de ir se reinventando, de ir melhorando, de ir se aperfeiçoando para se adequar a esse contexto tecnológico, de velocidade de informação e de demandas práticas por produtos e serviços. A Lei Complementar 167 trouxe o conceito de startups, trouxe a definição, o que seriam essas startups. E a partir de então, a legislação brasileira começou a trazer algumas perspectivas e algumas orientações jurídicas em como essas startups devem ser tratadas. Então, a Lei de Liberdade Econômica, publicada em 2019, ela nasceu de uma medida provisória e depois foi convertida em lei. Ela começou a trazer amplo incentivo para as startups, porque ser empresário no Brasil não é algo tão fácil, né? Temos toda uma burocracia regulatória, né? Temos que obedecer exigências, alvarás, autorizações de vários órgãos para funcionar. E, além disso, há um rol de legislações que tratam sobre a operacionalização das atividades. E como a startup geralmente é um modelo de negócio inovador, novo, algo que ainda não existia no mercado,
criou-se aqui, através da Lei de Liberdade Econômica, uma flexibilização no tratamento dessas startups para fomentar. O governo brasileiro, ele pretende, com essa Lei de Liberdade Econômica, estimular esses novos negócios. Quando você estimula novos negócios, você estimula novos investidores. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto. Então, ao criar uma startup, você atrai investidores, você atrai um público maior de consumo, você estimula que outros empresários repliquem esse modelo de negócio e você impulsione a economia. Então, esta Lei de Liberdade Econômica, ela visa justamente isso, estimular a abertura, a criação de novas startups. Então, como é que a lei consegue garantir isso aos empresários? Ela faz isso através de permitir que esse desenvolvimento, essa execução, comercialização de produtos através das startups, elas ocorram ainda que não exista uma norma regulamentadora. Eu não preciso ter uma lei que regulamente a minha atividade nova, moderna, para só então efetivamente prestá-la, efetivamente apresentar para a sociedade. Então, é isso que a Lei de Liberdade Econômica traz. Ela prestigia o crescimento tecnológico, o desenvolvimento econômico e rompe com a necessidade de uma regulamentação legal para toda e qualquer atividade econômica que for criada através de uma startup. Além disso, tem muitas startups que elas necessitam de testes, de testar aquele produto, testar aquele serviço, testar aquele modelo de negócio em um público. E esse público ele precisa ser alcançado por esses testes para que a startup veja a sua viabilidade de continuidade. Então, a Lei de Liberdade Econômica, ela traz exatamente isso. Ela prevê a possibilidade de realização desses testes, podendo ser gratuitos ou não, sem qualquer tipo de burocracia. O governo ele não deve limitar, restringir, burocratizar esses testes, porque startup é algo novo, é algo que pode dar certo ou não. E os empresários que investem em startup, eles investem sabendo desse risco, sabendo que pode dar muito certo, mas pode não dar. Pode não ter o alcance que esperava, pode ter um boom e depois estagnar. Então, muitas vezes, eles submetem o seu produto, o seu serviço a testes à sociedade. Eles precisam fazer isso, até mesmo para mostrar para os possíveis investidores o quanto é rentável aquele modelo de negócio. Então, o governo, através da Lei de Liberdade Econômica, ele traz essa facilidade, obviamente, testes que não exponham a risco à saúde ou à segurança pública do país, né? Nada que possa vir a gerar um risco para os consumidores. Mas se for testes de viabilidade, de pertinência, de adequabilidade do que está sendo oferecido com o cenário da sociedade, a Lei de Liberdade Econômica efetivamente assegura e garante sem uma necessidade de regulamentação, de criação de norma específica para assegurar esses testes. A lei já prevê essa possibilidade. A premissa da Lei de Liberdade Econômica, e aqui eu estou falando de startups, mas saibam que essa lei ela não é só das startups, né? Ela é para todo negócio, todo modelo de negócio. Elas limitam, a lei limita a intervenção estatal nas atividades econômicas. E aqui não apenas em startups, tá? Vocês aí que têm algum modelo de negócio, que tem já uma empresa estruturada, saibam que há uma lei recente que desburocratiza o excesso de obrigações que o empresário precisa cumprir para funcionar e funcionar legalmente. A ideia dessa lei é estimular os negócios, estimular que novas empresas abram, funcionem, gerem emprego,
promovam a circulação de renda, fomentem o consumo e desenvolvam economicamente o país. Então, essa lei, ela visa romper com o excesso de burocracias para criar e manter em funcionamento uma empresa, de modo a estimular os empresários a investirem no país e até investidores estrangeiros também investirem no país. Então, há sim uma premissa, através dessa lei de liberdade econômica, de romper com o excesso de exigências, com o excesso de burocracias que existe hoje no país, para que uma empresa seja aberta e depois que ela funcione e que ela permaneça em funcionamento. Exceto as atividades que envolvam alto risco, que aí as leis, os regulamentos regulando aquela atividade, ela está muito mais preocupada em garantir a segurança e a saúde da população do que propriamente burocratizar o desempenho da atividade. Então, quando envolve atividades de alto risco, aí a perspectiva muda um pouco, porque ela já vai partir de um pressuposto de necessidade de proteção da população. Essa lei de liberdade econômica, certamente vocês já ouviram falar disso, ela instituiu a sociedade limitada unipessoal. Então, que não se aplica apenas às startups, tá? A lei de liberdade econômica, ela traz a limitada de um sócio só. Nós temos a EIRELI, atualmente, que prevê um valor mínimo de capital social integralizado para poder funcionar, e criou agora a sociedade limitada de um único sócio, em que não há limite de capital social, em que não há limite de quantidades de limitada unipessoal que o empresário pode vir a ter. Esse instituto, inclusive, é muito utilizado pelo nosso escritório para ampliar os grupos econômicos e fazer uma blindagem patrimonial através de uma organização societária dos grupos econômicos. É um instituto muito interessante e que muitos empresários, já estão se utilizando, inclusive ao invés das EIRELIs. Retomando um pouco a discussão sobre startups, entendendo o que significa, entendendo que há um estímulo à criação dessas startups, é importante destacar, e aqui é o cerne da nossa discussão, como estruturar e proteger esses novos negócios, já que são tão novos, tão inovadores, tão inéditos, muitas vezes, para garantir não apenas a segurança do fundador naquela ideia nova, como garantir os interesses dos investidores, garantir interesses dos prestadores de serviço, dos talentos que existem naquela startup. Então, há instrumentos jurídicos para tornar mais segura essa operação e que devem ser buscados para garantir que não apenas se haja um êxito na inedicidade do produto ou do serviço, mas na sua sustentabilidade. Porque abrir uma empresa, criar algo novo, desperta de uma forma muito imediata o consumo da novidade, né? É muito comum tudo que é novo, tudo que é novidade, despertar o consumo, inclusive numa velocidade muito alta. A grande dificuldade, o grande obstáculo dos empresários é manter essa atração do consumidor com o seu negócio por muito tempo, é garantir a sustentabilidade do seu negócio. Então, esses instrumentos jurídicos, eles servem para respaldar os empresários, criadores, fundadores das startups, a manter a segurança do seu negócio e a perpetuidade. O primeiro ponto que eu destaco aqui são memorando de entendimentos. Então, quando se pensa em criar uma startup, o empresário, né, os empresários, tem os sócios, a primeira coisa que se deve fazer é sentar e descrever qual é a ideia, o que é que se está pensando. Qual vai ser o meu negócio? Quem serão os meus sócios? O que cada um vai fazer?
É uma startup que envolve o talento de um sócio específico ou vai envolver o talento de um funcionário específico, que é o talentoso para desenvolver determinado serviço, determinado modelo de negócio? Como será a distribuição dos prolabores? Por quanto tempo essa startup vai funcionar? Porque muitas vezes essas startups elas são criadas com um começo, com uma intenção de começo, meio e fim, por incrível que pareça. É para atender um público específico, num momento específico, obter um lucro específico e depois não se vislumbra uma continuidade. Elas têm essa perspectiva. Todas? Não. A gente viu vários modelos de negócio em startups que funcionam muito bem e que têm uma perspectiva de continuidade. Inclusive, a sociedade, talvez, após a pandemia, já não se imagine sem, né? Mas é importante esse memorando, e esse memorando ele é um documento formal em que você instrumentaliza, formaliza, coloca de forma escrita todas as ideias, tanto técnicas, tanto envolvendo o objeto do negócio, quanto a situação societária daqueles envolvidos. Tá? Então, esse memorando ele é importante, ele é utilizado também como base para a elaboração do contrato social, que é um documento, inclusive, obrigatório, né, para a criação de uma sociedade empresária. E é importante para garantir a vinculação de todos os envolvidos ao que foi acertado. Então, uma coisa é você conversar, definir, alinhar, e outra coisa é quando a startup está funcionando, você tem um memorando de entendimentos em que qualquer volta atrás na palavra foi formalizado por escrito tudo o que todos disseram, definiram e se comprometeram. Então, isso dá uma segurança para todos os envolvidos. Outro contrato muito utilizado nas startups é o contrato de vesting. Esse contrato, ele visa vincular, proteger e manter os talentos daquela startup. Então, muitas vezes, há sócios interessados em abrir, né, em inaugurar uma startup, mas essa startup ela vai ser efetivamente operacionalizada por uma pessoa, um trabalhador, um talento, um profissional que é a pessoa que vai efetivamente colocar a mão na massa, vai efetivamente trabalhar naquele objeto de negócio. Então, este contrato ele visa estimular essas pessoas a permanecerem. Pensem, se a startup traz algo inovador, muitas vezes inédito, se eu não tiver um instrumento de proteção à pessoa que operaciona esse meu objeto inovador, vem outras pessoas e angariam esse meu profissional, esse meu técnico qualificado, esse meu técnico criativo, esse meu talento da minha startup. Então, esse contrato de vesting, ele visa exclusivamente isso, prender esses talentos à startup, garantir que ele mantenha um interesse contratual com aquela startup, inclusive podendo vir a receber algum tipo de contribuição do lucro que está ocorrendo nessa startup, podendo vir, inclusive, a obter uma participação societária naquela startup ao longo do tempo. Então, é um contrato que eu posso estabelecer cláusulas interessantes para que a pessoa permaneça. E cláusulas, inclusive, de confidencialidade. Então, se o meu negócio é inédito e de repente é algo do gênero alimentício, que tem técnicas, tem receitas exclusivas, a confidencialidade aí vai ser o que todos chamam de a alma do negócio. Então, eu preciso vincular este talento e proteger a minha startup dessa informação preciosa que é o motivo central da existência do meu negócio. Então, esse contrato é muito importante e muito necessário no momento da criação de uma startup, que vai valer aí toda a sua existência na qualidade de sociedade.
Temos um outro contrato muito utilizado e muito necessário também, que é o mútuo conversível, que é um contrato que ele visa angariar investidores. Muitas vezes os sócios têm ideias, têm inclusive algum capital para investir, mas conforme aquela ideia vai sendo colocada no papel e vai sendo operacionalizada, eles percebem que o valor necessário para efetivamente colocar aquela startup para funcionar ou para mantê-la em funcionamento é muito maior do que eles precisavam. E eles precisam de um investidor que injete recursos e consiga garantir a sustentabilidade dessa startup. E o que esse investidor vai ganhar em troca? Já que a startup ela é sempre um risco. Se ser empresário, se ter um negócio, se ter uma sociedade empresária, por si só já é um risco, abrir uma startup é um risco duplicado. Porque além do risco regular de todo empresário, há o risco do próprio serviço, do próprio produto, da aceitação, da perpetuidade dele perante a sociedade, do quanto ele vai despertar nos consumidores o interesse em adquiri-los e por quanto tempo. Então, é um constante risco e um grau de risco muito alto. E muitas vezes uma necessidade de investimento muito alto. Então, os investidores até se interessam pela ideia criativa, inovadora, mas certamente vão querer algo em troca, que não necessariamente vai ser o valor investido. Pode ser, mas pode ser um interesse em participar do negócio, caso ele seja bem sucedido. Imagine, por exemplo, como estão os investidores do Nubank, como estão os investidores do iFood, por exemplo. Então, será que para eles seria mais rentável receber de volta o que investiram ou participar daquela startup de uma forma contínua? Tornar-se um sócio ou ou receber um percentual mensal pelo lucro obtido naquela startup? Então, o mútuo conversível ele funciona com essa perspectiva. É um contrato firmado com investidores que abracem a ideia criativa, que abracem essa ideia inovadora e que estabeleçam uma possibilidade de conversão daquele empréstimo, ao invés de recebê-lo de volta, em uma participação societária, em um recebimento de um bônus mensal, aí é ajustado livremente entre as partes. Mas é um instrumento talvez mais necessário para aquelas startups que precisam de investidores e que precisam encantar esses investidores ao seu modelo de negócio e oferecer alternativas também criativas para devolver aquele mútuo, né, aquele empréstimo recebido. O tempo aqui está acabando, me disseram que tinha que ser até 50 minutos, né? Então eu vou encerrar aqui mais rapidamente. Temos os contratos de prestação de serviços também, que temos que ter cuidado com cláusulas exclusivamente, principalmente sobre exclusividade, face à inedicidade do negócio, contratos que também precisam ser bem elaborados, bem discutidos e com cláusulas muito seguras para aquela startup. E, por fim, o contrato social, que é o contrato que vai efetivamente criar a startup. E neste contrato social é muito importante a definição do tipo societário. Né? O tipo societário, a depender se é um sócio, se são 2, se são 10, qual é a intenção, é a intenção de abrir o capital daquela sociedade, é um interesse mais local, nacional. Todas essas pretensões das startups, elas vão vincular e vão ditar o tipo societário para a criação daquela startup. Então, devido ao tempo, eu encerro aqui a minha discussão, meu debate. Me coloco aqui à disposição para futuras dúvidas, esclarecimentos ou aprofundamento do assunto. Espero que tenha sido estimulante aí para vocês, no mínimo curioso, no mínimo intrigante aí para o debate. E desejo um excelente evento para vocês.
e sucesso aí para todos nos novos negócios, tá? Um abraço, até mais.